Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos à primeira palestra do projeto Mulheres na Agropecuária, da Semana Universitária da Universidade de Brasília. Meu nome é Ana Vitória, sou do curso de Agronomia, estou no 7º semestre e hoje tenho a honra de receber a senhora Luciana Dalmagro no nosso evento para ministrar a palestra do tema Quando o agronegócio vai além de um negócio, um legado de família. Mas antes de passar a palavra para a próxima apresentadora, a Ivana, que também vai apresentar a mediadora, gostaria de dar alguns informes, recados, logo de início. O formulário de presença será liberado pelo chat do YouTube e também será avisado. E então fiquem atentos, pois só quem vai receber o certificado são aqueles que se inscreveram na plataforma do SIGA e também que confirmar a presença através do formulário. Também, ao final da palestra, abriremos espaço para as perguntas, que podem ser enviadas pelo chat, sinalizando com o hashtag pergunta em caixa alta, e que a gente vai anotar e responder. Agora eu passo a palavra para a Ivana. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Ivana Maia, estudante do curso de Agronomia. Estou no 8º semestre. Hoje iremos apresentar a mediadora do dia, que irá enriquecer ainda mais esse momento de conversa e aprendizado. Trouxemos a professora Raquel Lemos de Oliveira, que irá trazer outro ponto de vista e acrescentar a sua experiência ao assunto. Raquel Lemos de Oliveira é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná e tem residência e mestrado em Diagnóstico por Imagem também pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Diagnóstico por Imagem pela Universidade Federal de Goiás. Atuou como professora de Diagnóstico por Imagem e Clínica Médica na Universidade de Cuiabá entre 2011 e 2015. De 2016 a 2021, trabalhou como servidora na Universidade de Brasília, atuando no diagnóstico por imagem. Nesse ano de 2021, foi transferida para o Instituto Federal Catarinense, residindo atualmente na cidade de Joinville, Santa Catarina. Espero que esse momento seja muito proveitoso para todos e todas que estão nos assistindo. Raquel Lemos, fica à vontade, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ivana. Um bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar de volta aqui no evento da Universidade de Brasília. Já estou com saudades de Brasília e da universidade também. Então, é um prazer estar revendo todos vocês neste evento, né? Se alguém tiver alguma deficiência visual, eu vou fazer uma descrição para facilitar. Eu tenho cabelo castanho, cacheado, uso óculos, olhos castanhos, pele branca, estou vestindo uma camiseta preta com imagens de gatinhos. Ao meu fundo tem uma estante com livros, uma cama e uma cômoda com algumas vasilhas de gato. Será possível ver alguns gatos, talvez, no fundo. Eles são convidados inesperados, eventualmente. Então, nós iremos conduzir o evento da seguinte maneira: vocês fiquem à vontade para fazer perguntas pelo chat do YouTube, podem deixar todas as questões de vocês ao longo da palestra. Ao final da exposição da Luciana, eu retorno e aí eu vou ler essas perguntas que vocês fizerem, tá? Se tiver algumas perguntas semelhantes, eu vou agrupá-las, senão eu vou fazendo normalmente na ordem com que elas forem aparecendo no chat, então, se pensou na pergunta, pode mandar. E podem também fazer as perguntas ao final, né? Mas se vocês forem fazendo já ao longo do chat, a gente vai captando essas perguntas para repassar para a palestrante, para a gente poder discutir as questões que vocês abordarem ao final do evento. Nós temos o prazer hoje de receber como nossa convidada a Luciana Beide Ribeiro Dalmagro. Ela é farmacêutica pela PUC Campinas, mestre em ciências pela Unifesp, gestora empresarial pela FAAP. Foi vencedora do Prêmio Mulheres do Agro, Bayer Abage, Grandes Propriedades 2020, e embaixadora do Prêmio Mulheres do Agro, Bayer Abage 2021. Atualmente é gestora das propriedades rurais da família, diretora do Sindicato Rural dos Batatais São Paulo, delegada do Banco Sicoob Credicitos e membro da Academia de Liderança Feminina Dom Cabral Corveta.
Também é membro da Comissão Técnica de Aves e Suínos da FAESP São Paulo, primeira secretária da Associação de Produtores de Frangos Aviforte e membro titular da CADEC da Seara de Nutuporanga, São Paulo. É fundadora da startup de produção @República do Jardim e da startup de criação de conteúdo sobre avicultura @Vida de Granja. Luciana, é um prazer receber você conosco, pode ficar à vontade. Raquel, obrigada, professora Lucy, pelo convite, obrigada, meninas. Eu tive um probleminha técnico, porque caiu energia, mas acabou de voltar a tempo, então eu tô aqui pelo 4G, para vocês, só para eu trocar de conexão, para eu voltar para o computador. Se vocês me derem licença de um minutinho, Raquel, Não tem problema, Luciana, fica à vontade. Tá fica certo. À vontade. Eu vou fazer o trânsito aqui, estou esperando só a conexão retomar. Gente, isso faz parte do que a gente também precisa conversar, né? Da infraestrutura que nós temos, ultra mega sensível, tanto de rede de internet quanto de rede de comunicação de celular. É incrível a nossa vulnerabilidade, né? Imagina se não volta, a gente fica, né, perde a capacidade de conduzir um evento por não ter uma infraestrutura básica nesse sentido, não, Raquel? Sim, e é um problema grande agora, né, nesse período pandêmico, que a maior parte das atividades estão acontecendo de modo online, né? Então, se acontece, assim, de ficar completamente sem internet, eu estou numa situação, por exemplo, de que se eu depender da minha 4G aqui, não funciona. Eu moro num conjunto de prédios e as torres impedem a chegada do sinal. Então, se isso acontecesse, eu ia ficar assim, eu sou refém da internet banda larga. Realmente da banda larga. Raquel, eu tô tentando novamente aqui, tá? Ok. Pessoal, quero aproveitar novamente para relembrar vocês de que no final da palestra vocês têm que confirmar a sua presença no formulário, mesmo já tendo feito a inscrição pela plataforma do SIGA, ok? Não se esqueçam. Então, e se inscrever, né, para quem se inscreveu pelo SIGA, ainda assim vai ter que confirmar a presença neste formulário, e ele só vai ser liberado no fim da palestra, então, fiquem atentos. E para ajudar a gente a organizar o chat, para facilitar para que eu encontre as perguntas de vocês, lembrem sempre de iniciar a pergunta com hashtag perguntas, ou pergunta, né? Que aí eu vou achar mais fácil a pergunta de vocês, não corre o risco de eu perder. Se por algum motivo eu acabar perdendo a pergunta de vocês, né, lá no final vocês mandam de novo, mas prometo que eu vou tentar ficar o máximo atenta possível para conseguir todas as informações, responder todas as informações que vocês quiseram. Eu responder não, né? Eu passar para a Luciana responder para vocês as questões que vocês colocarem. Vamos aguardar mais uns minutinhos, acho que a Luciana está voltando. Deu certo, Luciana? Deu. Ainda bem. Agora eu vou só compartilhar minha tela aqui com a Giovana. Peço mais um segundinho. Tranquilo. Fica à vontade, Luciana. Então, o evento é seu. Tá tudo certo com a minha tela? Vocês veem? Raquel, tá tudo certo, Luciana, estamos vendo. Sim, estamos conseguindo. Então, vamos lá. Agora, com mais calma, quero agradecer o convite, parabenizar esse evento. É muito bom ver a mulherada envolvida na agropecuária, lideradas por uma professora tão capacitada como a professora Lucy. Eu realmente fiquei muito feliz e muito surpresa com tudo que eu vi até o momento, a qualidade técnica dos assuntos, e meninas, vocês estão de parabéns, vocês estão no caminho certo. Eu acredito que a gente está no momento de voltar a olhar para a ciência e para a universidade. A gente, como brasileiro, eu acho que está muito distante, e eu acho que agora, com tudo que aconteceu, ficou claro para todo mundo a importância da universidade e da ciência na condução do mundo, pessoal. Eu acho que sem esse berço, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Bom, entrando com mais detalhes no que eu vim para falar, eu
fiquei conversando sobre o tema com a professora Lucia, a gente chegou nesse, e a gente chegou nesse porque eu faço parte de uma família de produtores rurais. Eu sou a 5ª geração de produtores rurais nessa mesma fazenda da foto, uma fazenda que está localizada no interior de São Paulo, na cidade de Sales Oliveira. Os meus antepassados chegaram aqui, né, a dona Honorina e o senhor Luiz Guimarães, os meus tetravós, eles chegaram por aqui em 1850. Eles vieram de Portugal, adquiriram a fazenda e começaram a trabalhar. Na sequência, quem assumiu uma parte da fazenda foi a minha bisavó, nascida em 1900, a dona Julita, e ela foi realmente uma produtora, porque o marido dela teve um AVC com 30 anos, então ela que assumiu a gestão da fazenda. Com 21 anos, meninas, 21 anos, a dona Julita já estava à frente de uma fazenda. Depois da dona Julita veio o meu avô e a minha avó, e eles conduziram a fazenda por muitos anos, e depois passaram para o meu pai. A última transição sucessória da nossa fazenda aconteceu em 2008. E aí, bem na época dessas fotos aí do meu pai, e nós, né, eu e a minha irmã, sempre vivendo na fazenda, como fazendeiras de final de semana. A gente nunca tinha pensado muito em trabalhar na fazenda. E é uma fazenda que, apesar de ter história de mulheres envolvidas na gestão, eu não sei contar para vocês assim, mas a gente não pensava muito em trabalhar lá. Eu acho que o agro, ele traz um status quo do machismo tão pesado que a gente meio que pensou, vamos fazer outra coisa, né? E eu fui fazer outra coisa, eu fui estudar farmácia. A minha mãe é farmacêutica, sempre foi pesquisadora em instituição pública, então eu trago uma conexão forte com vocês aqui, né, da nossa história com as instituições, e eu quis seguir aquele caminho. Eu falei, eu quero ser farmacêutica, eu quero ser pesquisadora, porque eu achava aquilo tudo muito lindo. E fiquei nesse meio, pessoal. Eu fiz mestrado em ciências, comecei a fazer meu doutorado, aí apareceu um concurso, eu passei no concurso de pesquisadora, acabei parando o doutorado para assumir esse concurso, mas em um determinado momento, e aí eu acho que entra o legado que eu e a Lucia, a gente tanto conversou, teve um lado do meu DNA que começou a me chamar para o campo. Eu não sei explicar o certo para vocês, mas assim, eu morava em São Paulo, eu era pesquisadora na Unifesp, e estava super bem lá, gostava da minha profissão, mas eu não me sentia mais feliz naquele lugar. E aí eu falei, eu acho que eu vou tentar viver a experiência da fazenda, no interior, voltar para o interior. E aí chamei meu pai e minha mãe para conversar, disse que era uma conversa séria, aí já vem aquilo, né? Vai casar, tá grávida. Eu falei, gente, não é nada disso. Eu quero voltar para o interior. E aí o meu pai falou, nossa, legal, você vai abrir uma farmácia? Eu falei, não, pai, eu queria trabalhar na fazenda. Gente, o meu pai ficou da cor do fundo desse slide. Até hoje ele não recuperou parte da cor, da perda de cor, tá? Ele falou, na fazenda? Luciana, você sabe o que é aquilo? É trabalho pesado, é poeira, é sujeira. Minha filha pensa. Eu falei, não, pai, eu pensei, eu quero viver essa experiência de ser um produtor rural. Ele falou, tudo bem, então vem, só que você vai chegar na figura de estagiário, você vai escolher as áreas que você quer rodar e vai entender se realmente você gosta, porque aquilo lá não é fácil, minha filha. Eu falei, então vamos embora. E aí eu vim. Isso faz 12 anos, pessoal. Deixa eu voltar aqui para minha tela para passar. Eu cheguei aqui na fazenda, de volta, em 2010. Eu tinha acabado de completar 1 ano e meio de experiência como pesquisadora, né? E eu peguei uma fase da fazenda aqui, que eu queria contar para vocês um pouquinho da linha do tempo, né? Ela é uma fazenda que ela foi se adaptando aos movimentos de mercado ao longo dos anos. Então, em 1850, ela era uma fazenda de café. Depois, 1950, café e pecuária de leite. 1980, pecuária de leite e suínos.
Já no final, aí 1990, pecuária de leite e grãos. Nos anos 2000, grãos e pecuária de corte. E em 2008 foi quando meu pai começou com a avicultura de corte, cana-de-açúcar, e continuou com os grãos e a pecuária de corte. Então, a gente vê que ela é uma timeline de adaptação de mercado, né? Conforme as coisas iam mudando, a fazenda também ia se adaptando. E quando eu cheguei, ela já vivia essa situação da multicultura. Felizmente, eu acho que isso foi uma das grandes coisas que me fez ficar. E aí eu pensava, né? Mas, gente, onde vai ser a minha atuação nisso, né? Uma fazenda que já produz bem, uma fazenda que trabalha com altos índices de eficiência e produtividade. Onde vai ser o espaço da Luciana nisso tudo? Pessoal, pensem comigo. Além de ser uma fazenda antiga, todo o nosso time também era muito antigo ali. Era um time que as gerações de algumas famílias foi acompanhando, né, ao passar do tempo. Então, tem família de colaboradores nossos que eles já estão lá há 3 gerações. Então, assim, o negócio também é deles, né? Então, eu pensava, onde vai ser a minha atuação aqui dentro? E aí, onde eu me encontrei foi na avicultura de corte. A hora que eu entendi o tamanho dessa cadeia, a complexidade dessa cadeia, a hora que eu vi que o frango produzido ali, dentro daquele galpão, ele ia, né, para o abatedouro que fica a 12 quilômetros da nossa propriedade, e dali ele ia para o mundo inteiro. Gente, aquilo me fisgou, sabe? A hora que eu entendi o tamanho do agronegócio, aquilo me fez ficar. E eu fiquei neste negócio, que são 14 galpões. Hoje a gente aloja 500 mil aves por ciclo. A gente entrega para a indústria 3 milhões de aves ao ano. Foi um volume que a gente foi construindo ao longo do tempo, né? Quando eu cheguei eram 100 mil aves, mas a gente foi aumentando a nossa capacidade produtiva, foi fazendo expansões ao longo dos anos. E hoje, no momento que nós estamos, é um momento de consolidação do crescimento. Eu tenho muita sorte de estar em um time muito competente, um time muito legal, um time que realmente se complementa. Quando me perguntam, você lidera essa área? Sim, eu lidero, mas eu lidero ao lado de pessoas maravilhosas. Nós somos em 4 gerentes, que aí na foto é o Edinho, que é o nosso gerente de produção, a Paola, que é a nossa gerente técnica veterinária, eu que faço a parte da gestão total, e a Edivane, que é a nossa gerente administrativa. E aqui ao lado está o nosso time da avicultura, um time super diverso, e a gente traz essa questão da inclusão realmente como core hoje do nosso negócio. Quando eu digo que eu fiquei por conta da avicultura na fazenda, eu fiquei sim por conta da avicultura, mas onde eu vi que seria o meu trabalho ali, não era ensinar esse time super experiente a produzir melhor. Eu tive que achar um espaço mais com uma lupa, pessoal, e aí foi na sustentabilidade. E foi trazer a sustentabilidade para o nosso negócio como cultura. Porque, gente, a sustentabilidade, ela é um caminho que a gente começa a caminhar, mas ele não tem fim. A gente sempre pode melhorar. E eu acho que essa é uma missão que a gente tem conseguido realmente desenvolver, porque todo esse time que eu mostrei para vocês, eles pensam na sustentabilidade como cultura, como parte inerente ao negócio. E tudo que a gente pensa em projeto de sustentabilidade, a primeira coisa que a gente faz é olhar os ODS, esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, esses Global Goals, e olhar, realmente isso que a gente está propondo para o negócio faz sentido para o mundo? Vale a pena crescer por crescer? A gente sempre faz essa pergunta como time. E se a nossa ideia, se o nosso projeto não se encaixar em algum dos 17 ODS, a gente não segue aquele projeto. E por quê, pessoal? Por que a gente tem que pensar assim? Porque pensar em sustentabilidade é um caminho sem volta.
quem não pensa nisso ainda está muito atrasado. Não é mais uma questão de quem vai chegar na frente, é uma questão de quem não vai ficar para trás. Esse vídeo que eu coloquei para vocês, ele aconteceu dia 9 de setembro, aqui na nossa região. Em 10 cidades, houve uma queima de 150 mil hectares de cana, café, matas nativas, APPs, casas, animais, tudo que vocês imaginarem. Isso daqui, essas fotos que eu trouxe, são fotos de um raio de 30 quilômetros da onde eu estou. Então, eu gostaria de pensar com vocês. Vocês acham importante a sustentabilidade estar na nossa mesa, de todos nós? Eu, sinceramente, não vejo outro caminho, gente. Quando a gente olha a foto seguinte, isso daqui é o Rio Sapucaí, o nosso rio aqui da região. Toda a mata ciliar deste rio, dessas 10 cidades, ela foi queimada. Vocês são especialistas da área, vocês são estudantes da área. Vocês sabem dizer muito melhor que eu o tamanho do impacto que isso traz para a natureza, gente. Aqui já era uma região que não tinha muita natureza, porque é uma região majoritariamente tomada por cana-de-açúcar. Imaginem o impacto disso em biodiversidade, em natureza. Gente, isso é muito chocante, isso é muito preocupante. Então, como a gente estruturou os nossos projetos de sustentabilidade? Todo mundo me pergunta, Luciana, como começar, né? Porque quando a gente pensa em sustentabilidade, são projetos tão grandes, são projetos tão abrangentes. Eu sempre digo, começa pequeno, mas começa. E foi assim que a gente começou. Em 2016, foi o nosso primeiro projeto de sustentabilidade. E aí a gente desenvolveu, trouxe uma tecnologia, Raquel, inclusive aí do sul, da cidade de Pinhalzinho, que é uma grande cisterna para captação de água da chuva. Mais para frente eu vou mostrar para vocês com detalhe. Mas foi o nosso primeiro projeto de sustentabilidade. Depois disso, a gente fez a primeira usina de geração de energia. Depois, a gente começou a olhar para os resíduos. Toda produção, todo parque industrial, o resíduo é um problema. E na agropecuária não é diferente. Mas é um assunto que a gente fala muito pouco. O que fazer com os resíduos? O que fazer com a mortalidade? E foi aí que a gente trouxe a ciência para perto da gente. A gente trouxe pesquisadores, trouxe a Embrapa e disse, vamos pensar alguma coisa juntos. E aí a gente conseguiu também, vou mostrar com mais detalhe um pouquinho para frente. 2019, seguindo a nossa timeline, segunda usina de energia solar. 2020, os nossos projetos de sustentabilidade de ordem social começaram a sair do papel e começaram realmente a ir para o campo. E a gente também começou em 2020 o início da redução da queima da madeira para aquecimento das aves. Eu não sei se todo mundo é familiar aqui com avicultura, mas o modelo majoritário de aquecimento de aves no Brasil ainda é por fornalhas, caldeiras, que geram aquecimento por meio da queima da madeira. E a gente também começou, nessa timeline de sustentabilidade, pensar projetos para reduzir a queima da madeira. E agora, 2021, a gente fechou a nossa geração de energia, a gente fez a terceira usina de geração de energia solar, e hoje a gente consegue atender todo o nosso plantel com geração própria de energia. Esses projetos, em sua maioria, eles estão inseridos na sustentabilidade de ordem ambiental, mas eu particularmente não gosto muito de dividir a sustentabilidade em pernas. Eu prefiro olhar a sustentabilidade como um pêndulo. A sustentabilidade, ela é um mobile, e tem horas que um lado pesa mais que o outro. Mas ainda, por uma questão didática, a gente divide, né, os projetos em ambiental, social e de governança. Isso hoje até para o mercado financeiro, né, é dito o ESG, o ESG. Então, mas nada, não muda muito do conceito de sustentabilidade, é só uma releitura para o mercado financeiro. E aí, entrando em mais detalhes nos nossos projetos, hoje a gente gera 50 mil kWh de energia
por mês. Isso é suficiente para os 14 galpões. E aí vocês podem me perguntar, Lu, por que vocês não fizeram uma grande usina de uma vez? Por 3 motivos. O primeiro é custo. Cada usina dessa, ela custou por volta de R$500 mil. E, gente, ninguém ajuda não a fazer, tá? Governo não ajuda. A gente, hoje até tem alguma coisinha de linha de crédito, mas na época que a gente começou, não tinha nem linha de crédito para isso, tá? Tirava dinheiro do bolso e fazia. Então, por uma questão de fluxo de caixa, a gente dividiu esses projetos, né, em 3. O outro motivo foi que, na época, foi uma inovação, então a gente precisava testar. A gente foi a 3ª fazenda no estado de São Paulo que implantou o sistema fotovoltaico, então era tudo muito novo. E o terceiro motivo é um motivo de engenharia. Os transformadores, eles têm um limite para receber a geração de energia, então a gente tem que trabalhar no limite do gerador. Por isso que a gente tem 3 usinas. Do gerador não, pessoal, desculpa, do transformador. Tá aqui o biocompostador, que eu falei para vocês que eu entraria com maior detalhe, né, que é onde a gente traz a nossa mortalidade. A mortalidade é normal na produção avícola, a gente está falando de em torno de 5% de perda durante um lote, e como a gente aloja 500 mil aves, é uma perda muito significativa. E aí a gente ficava pensando, meu Deus, a gente vai seguir com composteira para o resto da vida, né? A gente está falando tanto de sustentabilidade. E foi aí que eu encontrei um pesquisador da Embrapa, que estava desenvolvendo essa máquina aí, que é um modelo canadense. E ele falou, Luciana, pelos meus estudos, essa máquina processa em 14 dias carcaça inteira de suíno. Eu tenho certeza que para frango isso vai funcionar. E aí, de novo, a gente aceitou esse desafio, acreditou na ciência, acreditou nos estudos, adquiriu essa máquina, que ela foi desenhada para nossa demanda, né? Ela tem 30 metros de comprimento, ela tem área útil de 24 metros cúbicos e ela aceita o processamento de 6 toneladas de resíduo por semana. Essa máquina, pessoal, a gente vê muito fora do Brasil para processamento de lixo urbano, de lixo orgânico, né? Então, aqui nessa entradinha, no nosso caso, vem o animal morto e ele tem um triturador ali, ele é triturado, e aí a gente segue uma receita que esse pesquisador nos passou, que a gente tem que equilibrar entre carbono e hidrogênio e nitrogênio para ser uma equação boa ali dentro, para ter a fermentação adequada, para chegar nos 60 graus, que é a temperatura que a gente quer. E aí, em 14 dias, a gente tem um output, que é um adubo orgânico pronto para ser usado na lavoura. Então, pessoal, imagina, de um grande problema que era um resíduo, um lixo, um passivo ambiental tremendo, que era a carcaça de frango morto, a gente tem hoje na fazenda como presente um adubo orgânico que ele volta para a lavoura. Então, a gente entra ali no ODS, a gente entra na circularidade, na economia circular. Por quê? Esse adubo sai daí, adubo orgânico, vai para a nossa lavoura, o milho cresce, eu compro muito menos fertilizante industrial hoje, porque a gente tem esse, e aí esse milho vira silo e o silo vai para o nosso confinamento. Então a gente entra no conceito de economia circular. Aqui também gostaria de mostrar para vocês a cisterna para o armazenamento de água da chuva, que eu contei para vocês que esse foi o nosso primeiro projeto de sustentabilidade. Essa cisterna, ela comporta 3 milhões de litros de água da chuva, e ela é captada por calhas. Os 3 galpões nossos, eles têm calha em volta dos seus 165 metros por 18. Então, a chuva cai no telhado, vai para a calha, da calha vai para essa cisterna e fica lá armazenado. E aí a gente trata essa água, filtra, faz acidificação, cloração, isso volta para o aviário para ser usado como água de bebida e como água também de limpeza e de resfriação para os frangos, de resfriamento. Pessoal,
Vocês devem estar pensando assim, tá, Luciana, e isso custa, né? Isso custa. E quem paga? Por enquanto, a gente. Porque a gente acredita neste modelo de sustentabilidade como cultura. Por enquanto que eu tenha conhecimento no Brasil, não tem nenhuma indústria que pague tipo um bônus, um incentivo para o produtor que produza proteína nesses moldes. A gente escuta alguma coisa em bovino, né, no carbono neutro, que é inclusive outro projeto da Embrapa, mas para frangos e suínos isso ainda está muito quieto, né, o que me causa espanto, porque no frango e no suíno é muito mais, não fácil, mas assim, esse caminho da sustentabilidade é um caminho que, pelo ciclo ser mais curto, fica até mais fácil da gente fazer, né? Mas será que a indústria vai pagar alguma coisa para o produtor, alguma coisa a mais, se o consumidor depois não quiser pagar um pouquinho a mais também por esse tipo de cuidado com a natureza? Pois é, essa é uma questão, né? É uma questão que a gente pode até conversar depois, mas a gente vê alguns mercados, né? O mercado europeu, principalmente, já olhando muito para essas questões de sustentabilidade, de carbono neutro, mas aqui isso tudo ainda está muito quieto, infelizmente. Sustentabilidade olhada do ponto de vista social. E o que é isso? Gente, para ser muito clara com vocês, eu acho que é fazer da fazenda um lugar em que as pessoas trabalhem felizes. E é muito nisso que a gente tem trabalhado hoje, né? Entender o que realmente o pessoal quer para estar lá feliz, para querer ficar lá. E aí a gente identificou algumas oportunidades e a gente começou a fazer todo esse desenvolvimento do ponto de vista pessoal. E a primeira coisa que a gente fez foi profissionalizar ali aquele ambiente. Então, hoje a fazenda, ela roda como uma empresa outra qualquer, tá? Você chega na fazenda para trabalhar, tem o ponto eletrônico, então se as pessoas trabalham 1 minuto a mais, elas vão ser remuneradas por 1 minuto a mais. Elas têm a escala delas de folga, toda a questão de turno super respeitado, a gente tem turno diurno, turno noturno. Então, acho que isso foi uma coisa muito legal, tá? Que não é comum no meio rural e a gente conseguiu implantar. Toda a parte também de treinamento de equipe, eles trouxeram isso para a gente nas nossas investigações, que eles queriam muito ser treinados, ser desenvolvidos, e hoje a gente tem a Paola, que eu mostrei para vocês, que é uma veterinária com grande experiência de extensão rural, que ela me suporta, me ajuda muito nesses treinamentos, tanto em equipe quanto individuais. A gente também incluiu dentro da fazenda um plano de carreira, então hoje é muito possível crescer ali dentro para quem quer, né, claro. A gente também desenvolve muita conversa de valor individual, né? A gente não gosta de usar a palavra feedback, mas assim, conversas de, né, fulano, vamos melhorar nisso, e aí o cara também fala pra gente o que ele acha que a gente merece e deve melhorar, sabe? Conversas muito, muito legais, isso sendo uma experiência muito boa. E toda parte de confraternização e comemoração. Então, quando dá coisa errada, a gente sente e chora junto, mas a hora que dá coisa certa, a gente comemora demais juntos, e também os aniversários e tudo mais, com café da tarde, com o máximo de interação possível. Esse é o time da fazenda, tá? O time dos operadores, e a gente faz muita questão de diversidade e inclusão, gente. Primeiro, porque a gente acredita muito. Isso é outra perna da sustentabilidade social, tá? Sem diversidade e inclusão, não existe sustentabilidade de ordem social. E o outro motivo é que, para a gente também convencer os gestores de outros lugares, tem dados muito recentes que mostram que quanto mais diversos times, maior resultado a gente tem. Então, eu acho que isso serve de argumento quando a gente vai levar a ideia para esses nossos sonhos, eles serem escaláveis e replicáveis. Realmente, quanto mais diversos times, maior resultado a gente tem. Tá, e quando a gente olha para isso tudo, a primeira coisa que um líder ou um gestor vai falar, tá, mas isso traz sustentabilidade para o negócio? Ou vocês estão só gastando dinheiro com essa conversa? Pessoal, eu trouxe um exemplo aqui para vocês,
que vocês, como estudantes do setor agropecuário, eu acho que vocês vão gostar de ouvir isso. Qualquer tecnologia que a gente leva para dentro da granja, qualquer, tá? Vou trazer um exemplo, os inlets, por exemplo. Inlets são umas janelinhas de ventilação que a gente instala nos galpões, que é uma tecnologia americana que chegou no Brasil e chegou para ficar. Essa é uma tecnologia simples, tá? Quando a gente implanta uma tecnologia dessa ordem no galpão, a gente espera uma melhora na performance do animal em torno de 3 pontos de conversão alimentar. 30 gramas de conversão alimentar, tá? Melhora na performance. Lá na fazenda, a gente aloja 500 mil aves por ciclo, como eu disse para vocês. Então, a gente entrega para a indústria 3 milhões de aves no ano. Gente, se eu melhoro com o uso de tecnologia ao meu resultado em 3 pontos de conversão, gente, 3 pontos, 30 gramas, isso é assim, ó, super possível, tá? Eu estou falando numa economia de 300 mil quilos de ração. Aqui no slide, eu estou falando de 100 mil quilos, porque eu considerei um pontinho de conversão alimentar melhorada. Mas eu, já fazendo uma analogia com a nossa experiência, né, com o uso de tecnologia, geralmente, a cada tecnologia que a gente implanta, a gente melhora 3 pontos. Gente, sabe o que é isso? 54 toneladas de milho e 27 toneladas de soja. A gente está falando de mais ou menos 20 hectares de plantio de milho e 20 de soja economizados só na fazenda, se a gente traz um bom projeto de tecnologia para dentro do galpão. Isso, pessoal, é sustentabilidade na veia, tá? Então, quando perguntam, Luciana, esses investimentos de tecnologia, inovação, sustentabilidade se pagam? Em sua maioria, sim, pessoal. Lá na fazenda, a gente é um exemplo vivo que quanto mais a gente incrementa a nossa coluna de sustentabilidade, melhor o nosso resultado zootécnico fica no final. Outro exemplo que eu poderia trazer para vocês aqui com clareza são as placas fotovoltaicas. Quando a gente levou isso para o campo, gente, foi um escândalo. O pessoal falava, um investimento dessa ordem para ter um payback de 10 anos? Vocês estão doidos? E se o governo muda, né, a legislação, vocês vão morrer na praia com isso. E a gente peitou e fez. Sabe o que aconteceu de lá para cá? A tarifa rural da energia elétrica subiu 200%. Hoje, o nosso quilowatt-hora no campo, ele custa 68 centavos. O nosso custo de energia na granja seria 35 mil reais por mês se eu não tivesse as placas. E aí, de novo, com uma medida de sustentabilidade ambiental, eu estou trazendo margem para atividade. Então, eu acho que esses são exemplos muito claros que, sim, a sustentabilidade ela tem que estar na nossa pauta estratégica dentro das empresas. Outro exemplo, né, que eu queria trazer para vocês de sustentabilidade do negócio é esse daqui. Como eu falei para vocês, no Brasil, a maioria dos galpões eles são aquecidos a lenha. Gente, não me perguntem por quê. Eu acho que é mania, tá? O brasileiro, ele tem muita mania e o produtor rural mais ainda, né? Quando a gente vai para qualquer lugar do mundo, não é lenha que se usa, tá? Nem na Argentina, que está num nível crítico de tecnologia na avicultura. Nem lá usa. Mas aqui, qualquer modal construtivo de qualquer indústria, batata. É campânula por lenha. Gente, imaginem o que é abastecer fornalha de 14 galpões. Dia, noite, madrugada, chuva, feriado, Natal, no braço. Chega a lenha no pátio, descarrega a lenha no pátio. Carrega no trator, põe na carretinha, vai para a granja, descarrega na granja, da granja fica um operador colocando isso dentro das caldeiras. Então, a gente começou a questionar isso. Primeiro, do ponto de vista ambiental, é legal queimar lenha? A gente não acha. E aí a gente começou a ver alternativa. Não, dá para usar gás encanado, trazer tecnologia da Bélgica, que são as campânulas, e testar isso? Dá. Vamos testar? Vamos. Aí começa, né? Gente, vai explodir o galpão, vai pegar fogo. Gente, é muito caro, porque gente, para falar contra é o que mais tem, né? Mas a gente foi e testou. Resultado, hoje,
Dos nossos 14 galpões, 7 já tem o sistema de GLP para queima, que é o gás liquefeito de petróleo. Ainda assim, pessoal, não é o mais adequado, tá? Porque é um derivado fóssil. Só que o GLP, ele propõe uma queima muito mais limpa do que a lenha. E eu trago, com essa medida, um conforto muito grande para os nossos operadores, que é não se preocupar mais em ficar carregando madeira para colocar dentro da campânula. Então, eu saio de uma situação super braçal para uma situação de bem-estar pessoal, e isso, para a gente, é soberano. Claro, tem um custo um pouco maior, conforme o esperado, mas ainda dentro do limite aceitável dentro da atividade. Aí o nosso projeto, tá? É em 5 anos, tá? Com fora de lenha, sem lenha na fazenda para queimar, é só GLP. E aí, aqui está o nosso xodozinho, também criado no ano de 2021, com a Paola na fazenda, com a veterinária que eu contei para vocês. A gente começou a pensar, né? Gente, dá para fazer alguma coisa de compartilhar o que a gente faz aqui, né? Um Instagram técnico, realmente com um critério técnico, mas com uma cara prática do que realmente a gente faz dentro da granja. E aí a Paola falou, Lu, vambora. E a gente começou com Vida de Granja, que é o nosso Instagram da fazenda. E é esse tipo de conteúdo que a gente gera, que eu queria mostrar para vocês. Conteúdo super simples, mas que mostra a prática, o dia a dia de uma granja. Quais são as dores do produtor, quais são as dores do granjeiro, quais são as dores dos extensionistas, dos veterinários, né? E aí eu queria compartilhar com vocês o que a gente faz. Retirando a sobra de ração. Esse procedimento normalmente fazemos em duplas, arrastando uma lona embaixo das linhas de comedouro, tirando o fundo dos pratos e deixando a ração cair na lona e não na cama. Ah, mas por que vocês não deixam a ração cair na cama? Bom, porque sanitariamente não é interessante, aumenta muito a infestação de cascudinho. Daí, quando a lona começa a ficar muito pesada, a gente junta toda a ração no meio e descarta em um bag. Isso a gente só faz quando realmente sobra muita ração nos pratos. É a vida, né? Às vezes acontece. Então, a ideia foi ter um projeto de educação dentro da fazenda para ensinar coisas que a gente não aprende na faculdade, que a gente não aprende dentro da indústria, que são coisas super simples. Por exemplo, isso. Como é que tira a ração de prato no final de um lote? Joga na cama? Não joga na cama, né? Vamos colocar uma lona. Como a gente vai recolher isso? Outro exemplo. Como a gente vai, né? A prática de fermentação de cama, que é outra prática muito comum. Gente, vocês são estudantes, eu sou produtora. Vocês sabem como é que estende uma lona num galpão de 165 metros de comprimento? A lona tem 165 metros também, tá? Como que a gente faz? E a gente percebeu que ninguém compartilhava isso, ninguém ensinava. Então, veio a ideia de compartilhar isso. Então, desenvolver as pessoas em atividades práticas por meio de uma rede social e sempre respondendo perguntas que são frequentes. Como fazer, quanto tempo demora e quais equipamentos que eu preciso para fazer. E esse projeto só nasceu porque eu achei uma parceira para fazer isso, que é a Paola. Então, isso eu também queria trazer para vocês. Que quando a gente está na faculdade, às vezes a gente tem ideia e aí a gente pensa assim, nossa, mas isso, né, eu tenho que montar uma empresa para começar, né, eu tenho que estar com uma sede lá em Manhattan, com uma equipe de 25 mil pessoas. Gente, hoje, startup tá aí. Sabe o que é startup? É começar começando. Tive uma ideia, vou achar alguém para fazer junto comigo e vamos embora. Dá certo, segue. Dá errado, pivota, vou olhar para o outro lado. Não deu certo de novo, próxima. Mas a gente não precisa mais daquela estrutura robusta de empresa de antigamente para a gente começar. E o Vida de Granja foi um grande exemplo na minha vida nesse sentido. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham, né, que toda a questão de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade é só para grandes negócios? Eu queria que vocês pensassem um pouco, que depois eu queria conversar com vocês a respeito disso. Mas aqui a gente pensa que não. Que quando a gente coloca esses conceitos dentro da gente, quando a gente internaliza, fala, olha, eu sou um profissional que eu quero trabalhar
com esses pilares, tá? Empreendedorismo, inovação, sustentabilidade. A gente pode começar negócios de qualquer porte. E eu queria compartilhar outro exemplo com vocês, que é a República do Jardim, que essa foi uma startup agropecuária de produção, fundada por mim, pelo meu marido e pelo meu filhinho Antônio, também de 5 anos, porque ele faz parte de tudo isso. A gente percebeu, pessoal, que no agro tinha muita startup de tecnologia, de produção, ninguém fala startup, presta atenção. A gente falou, vamos tentar. E aí a gente foi e certificou uma área da fazenda, a gente certificou 7 hectares para orgânico, e a gente falou, olha, vamos começar a colocar aí nosso sonho na terra. A gente queria trabalhar com agricultura orgânica, queria entregar aquelas cestas para as famílias. Sabe aquelas cestas que as famílias assinam e recebem uma vez por semana? Aqui não tinha. E a gente começou com isso. E aí a gente foi assim, ó, mercado não faltava, tá? Muita gente pedindo, muita gente fechando assinatura. Tava indo tudo bem e tal, aí de repente a gente começou a crescer e viu que a cadeia de frios, de transporte, de hortaliças não era algo tão fácil, né? Deixa uma alface no vento, deixa uma alface na geladeira descoberta para ver o que acontece. Chega murcha para o cliente. Então, a gente já identificou uma grande dificuldade nessa startup. Depois, gente, um dia deu uma chuva na fazenda. Sabe a chuva que, quando parece que é uma tromba d'água, bem ali naquele pedaço que não pode dar? Gente, levou nossa horta inteira embora. Inteira. E eu com tudo vendido. Falei, pronto. A empresa nasceu e morreu, né? E aí, a gente sentou. Falou, o que é startup? Não deu certo, a gente olha para o outro lado. A gente vê outra oportunidade. E foi aí que do caos a gente identificou que no mercado que a gente estava começando a entrar, tinha uma necessidade muito grande por flores comestíveis e todas as delicatessens da natureza para finalização de prato, como os microverdes, os mini vegetais, né? E aí a gente pensou, por que não? Né? A gente está aqui em Batatais, a gente está perto de uma região consumidora enorme que é Ribeirão Preto e Franca. Então vamos tentar transformar a República do Jardim para uma empresa de food design? Vamos embora. Gente, isso faz 3 anos. E deu super certo, tá? Com esses pilares da produção local, com o pilar de respeito à natureza, de conexão, uma conexão nossa do produtor direto com o nosso cliente e com uma conexão, gente, de estilo de vida. A gente ama fazer isso, a gente acredita no que a gente está fazendo. Então, vocês veem que são quase os mesmos pilares do nosso grande negócio aqui no nosso pequeno negócio. Então, para nós, gente, hoje produzir também é criar a natureza. A gente acredita que não é para ficar tudo para a gente. Então, a gente vai ter que dividir um pouco com os insetos, com os animais, vai ter que reflorestar, vai ter que trazer conceitos de agrofloresta, permacultura, agroecologia, tudo isso, né? E essas conexões, elas nos fazem criar mais. Então, ó, dessa florzinha aqui da foto da natureza, a gente entrega para um cliente talentoso, para um chefe, que vai criar um prato como esse aí de baixo. Inclusive, Raquel, esse é um prato que ganhou um festival aí no Sul, em Florianópolis. E aí, esse mesmo conceito que eu contei para vocês de inclusão e diversidade que a gente tem na fazenda, num grande negócio, a gente tem também na nossa produção de microverdes e flores de 800 metros quadrados. A gente continua da mesma forma, acreditando em inclusão e diversidade. Então, de novo, isso vem reforçar que a sustentabilidade ela é uma questão de cultura. E a gente acredita que produzir perto de quem consome é um dos grandes pilares da sustentabilidade. Por isso, a gente percebeu que não precisava ficar na fazenda e a gente veio com essa empresa para a cidade. A gente tinha um terreno parado de 1.000 metros quadrados e a gente montou a nossa produção na cidade, o que facilitou muito a questão logística e também trouxe muita qualidade de vida para os nossos funcionários que vêm trabalhar de bike, de motinha, de boa, não tem que pegar a estrada. Então, foi outro grande passo que a gente deu como empresa. E aí, pessoal, já para finalizar, eu queria
conversar com vocês sobre propósito, né? Quando a dona Honorina e o senhor Luiz vieram de Portugal, eles vieram para comprar terra no Brasil e criar um patrimônio, né? Trabalhar com aquilo. Esse era o propósito deles. Quando eles passaram essa terra para minha bisavó, para a dona Julita, o propósito dela era sobreviver. Uma mulher jovem, com um negócio super difícil na mão, ela falou, gente, eu vou ter que fazer isso daqui permanecer. Quando passou para o meu pai, negócio, para os meus avós, né, e depois para o meu pai, o negócio já rodava. Então, o propósito era produzir, né, ser vencedor. E agora, nessa transição do meu pai para mim, qual é o propósito? Será que é só produzir cada vez mais? Gente, o meu não. O meu propósito é, sim, continuar produzindo, obviamente, mas tem outras coisas na jogada, que é produzir de forma sustentável, que é regenerar o que foi para baixo, porque em um momento não tinha outro jeito, eles não sabiam fazer de outro jeito, mas agora eu tenho o direito, aliás, eu tenho o dever e obrigação de fazer diferente, né? E eu acho que todos nós temos hoje conhecimento, a gente sabe como dá para produzir diferente, então tá na nossa mão. E aí aqui está o meu filho, o Antônio, de 5 anos, que eu vejo que já traz outro mindset de observação da natureza, de conexão com a natureza. E aí eu queria me despedir de vocês, né, desse bate-papo aqui só meu, para começar uma interação, dizendo que esse é o nosso propósito, mas eu queria saber de vocês qual que é o propósito de vocês. E eu queria agradecer muito a oportunidade, estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, e queria deixar aqui as nossas redes sociais, que a gente também está super à disposição para interagir e conversar com vocês por lá. Muito obrigada. Nossa, Luciana, estou aqui impactada. Parabéns pela sua palestra, vários insights aí, né? Muito legal esse foco na sustentabilidade, achei incrível. Antes de eu fazer as perguntas do chat, eu queria fazer 2 comentários das minhas impressões, né, da sua palestra. A primeira coisa eu achei fantástica a história da dona Julita. Acho que se hoje em dia, né, no ano 2020, o mercado rural, né, o produtor rural, não o produtor rural, mas assim, o mercado mesmo, né, o agro, ainda é um meio difícil de trabalho para a mulher, eu imagino, ela era sua bisavó, né, eu imagino os desafios que a sua bisavó encontrou como produtora rural e como ela fez esse caminho de sobrevivência e persistência, né, porque ela entregou um legado aí para ser continuado, então eu achei fantástica a história, acho que deve ter sido uma mulher incrível. Gostaria de ter tido a oportunidade de conhecê-la. Deve ter sido assim. Deve ter sido uma pessoa fantástica para conseguir sobreviver ao tempo dela, né? Porque realmente já é difícil hoje, né, não é fácil. Raquel? Exato. A gente já tem tanta barreira, né? Tanto teto que a gente tem que quebrar para conseguir. Imagina na época dela. Achei fantástica. E meu outro comentário a respeito da República do Jardim, eu amei. Amei as 2 coisas. Vou seguir. Tanto a parte dos orgânicos, que iniciou o processo, né, quanto agora das flores comestíveis, é algo que eu acho lindo, maravilhoso. No meu último aniversário, eu queria um bolo com flores, e foi uma coisa assim, não consegui, porque não é fácil, não é toda vez que tem, né, frutas é muito mais fácil, então, achei incrível. Eu acho que parte da visão empreendedora é isso também, né? A gente encontrar um nicho no mercado, um mercado de escassez para que ela seja suprida, e, claro, de uma maneira brilhante, né? Com todo esse viés da sustentabilidade. Então, eu vou começar. Sim. Eu acho que legal isso que você trouxe, Raquel. Eu queria complementar que a gente tem que olhar o agronegócio não só como commodity. Quando a gente está, né, estudando, quando a gente está na indústria, o agro, ele tem cara de milho, soja, cana, café e as proteínas, né? E o agro é muito maior que isso. Sim. E eu acho que não existe uma área no universo que caiba mais inovação do que o agronegócio. Para onde a gente olha,
Gente, hoje eu saio na fazenda e falo, gente, essa folha num prato de sushi, essa folha aqui do tamarindo, aí já vai no guia lá, ai, será que é comestível? Será que isso rola? Gente, muita coisa rola. A gente que tem que abrir a cabeça. É uma riqueza inestimável, né? E quando tudo acabar, o agro tem que sobreviver, né? A produção de alimentos, ela tem que sobreviver, porque senão é a nossa sobrevivência que está em jogo, né? Então, eu acho que é bem isso mesmo, é onde mais precisa a gente investir em tecnologias de inovação com esse foco em sustentabilidade. A primeira pergunta que a gente recebeu foi da Nayane Caroline. Ela perguntou, além dos diferenciais que você apresentou, né, se tem mais algum que você vem pensando ou que está em início de desenvolvimento na propriedade. Nayane, obrigada. Eu acho que esse lado da educação agora é uma coisa que a gente quer desenvolver. A gente quer trazer gente para o processo, para aprender e ensinar também. A gente quer fazer isso de forma, assim, quase que comunitária, tá? E falando de República do Jardim, o modelo que a gente está estudando agora é como tornar a República do Jardim replicável. Então, isso, sabe, Raquel? Ai, será que dá certo no Sul? Né? Para isso ser tipo uma cooperativa, uma franquia, sei lá. Uma a gente está franquia. estudando, sabe? Mas de levar isso, esse modelo de negócio que a gente estudou tantos anos, né? Porque não é fácil, gente. Produzir flor comestível, orgânica, aqui no interior de São Paulo, não é fácil. O chão tem que ter probiótico. A gente faz pulverização com bacillus subtilis, sabe? Tem ciência. E hoje a gente tem essa receita. Então, eu acho que o diferencial que a gente quer é entender como setar isso como um modelo replicável para quem quiser levar esse modelo para outro lugar. Muito obrigada. A outra questão foi da Miriam Braz. Ela perguntou se vocês preveem alguma mudança de cultura ou para a pecuária futuramente. Eu vou colocar a avicultura dentro da pecuária para responder, tá, Miriam? Que é onde eu tenho maior contato. A gente, apesar de trabalhar com pecuária, eu não me envolvo muito. Eu lidero só a parte da avicultura. Mas eu acho que, gente, só não viu quem não quer os sinais que o mercado está dando, né? Então, eu vou te dar um exemplo, Miriam. Eu sempre gosto de responder com exemplo. A última visita de auditor que a gente recebeu foi um mês antes da pandemia. Um auditor de um grande comprador asiático, de uma grande rede hoteleira. E os caras antigamente chegavam na fazenda e queriam olhar as questões de bem-estar animal, queriam olhar a qualidade da água, a peletização da ração, né? A gente está muito acostumado. A questão de documentação, né? Eles olham muito. O uso de antibióticos, essas coisas todas que vocês sabem. Mas esse, especificamente, em fevereiro de 2019, nos colocou sentados, eu e meu pai, e disse, Luciana, chama o teu principal funcionário aqui. E aí eu chamei o Edinho, e ele falava só inglês, o auditor, e ele falou, Luciana, eu quero que você pergunte pro Edinho se ele trabalha feliz. E aí eu perguntei, e o Edinho falou, sim, eu trabalho feliz, eu trabalho muito feliz aqui. E o Edinho começou a falar. E aí o auditor falou, Luciana, e vocês, como produtores rurais, vocês estão felizes aqui na propriedade? Vocês são valorizados pela indústria? Você vai querer trazer teu filho para cá? Gente, olha esse sinal. O auditor do comprador de uma grande rede hoteleira querendo saber se o produtor rural e se o principal funcionário estavam felizes. Se isso não for sustentabilidade, eu não sei o que é. A questão de bem-estar animal, de qualidade de ração, de qualidade de água, não deixa de ser importante. Mas isso, o comprador, ele já entende que faz parte do processo. Que para o cara estar ali, né, produzindo, isso é o mínimo, né? Pelo amor de Deus. Mas ele quer Qual que é o plano de sucessão dessa fazenda? Vocês estão felizes? Vocês estão bem? Então, isso para mim foi um grande sinal, viu, Miriam? Que a questão da mudança de cultura, ela tá vindo e vai vir rápido. É incrível isso. Eu tenho visto com alguma frequência nessa questão de sustentabilidade e de bem-estar, inclusive, que você mencionou, essa questão da felicidade dos trabalhadores, né? Ok, você está preocupado com o bem-estar dos seus animais, e o bem-estar do funcionário que cuida do bem-estar deste animal, você está preocupado? Porque se a gente não engloba as pessoas dentro disso, né, não é o bem-estar.
né? Não dá para a gente acreditar que a gente está fazendo o melhor bem-estar possível se o funcionário que trabalha ali, ele não trabalha numa situação de bem-estar, né? Exatamente. Bacana isso. A próxima pergunta é, além do resultado zootécnico melhor, a da Ana Vitória, desculpem, eu acabei copiando as perguntas e esqueci de copiar os nomes das pessoas. Da Ana Vitória. Além do resultado zootécnico melhor, vocês perceberam que houve uma melhora na aceitação do mercado consumidor? Eu acredito que seja com relação à implantação dessas sustentabilidades, né? Sim, Ana Vitória, boa pergunta. O sistema de criação de frango e suínos no Brasil, majoritariamente, ele é um sistema integrado, né? Então, chega essa figura do comprador, que vai comprar da indústria, e a indústria tem um contrato de parceria com o produtor. Então, a gente, como integrado, a gente recebe uma diretriz de produção da agroindústria. Então, assim, a agroindústria, para ela vender essa ideia, ela não pode vender a ideia da sustentabilidade só da Luciana ou de outros produtores. Tem outros colegas que também trabalham dessa forma. Isso tem que ser em massa, entende? Porque a hora que a gente está falando de um universo, Ana Vitória, do Brasil sendo o principal exportador de proteína de frango do mundo, terceiro maior produtor e principal exportador. Então, são quantidades muito grandes. Por exemplo, a nossa quantidade é para ser abatida em 2 dias por mês no frigorífico. E os outros 28 dias, né? O frango, ele sai verde, né? Carbono neutro. Por enquanto, não. Então, para a indústria vender isso para o consumidor, tem que ser em massa, tá? Mas os nichos, sim. Os mercados, quando a gente olha nicho, aí eu vou te dar outro exemplo. Por exemplo, Holanda, né? Holanda é um país que a questão de sustentabilidade agropecuária é algo muito evoluído. Então, eles têm os padrões deles de sustentabilidade. O que está fora não entra, entendeu? Mas aí é um país pequeno, né? Que a gente não está falando dessa massa ainda. E com relação, aproveitando a pergunta dela, e com relação aos outros cooperados, como você percebe essa aceitação deles com relação à implantação de novas tecnologias visando sustentabilidade? Boa, Raquel. É tudo muito caro, né, gente? É tudo muito caro, assim. Então, o produtor, ele não tem margem para absorver isso tudo sozinho. Então, vai precisar de ajuda. A gente vê alguma movimentação aí da indústria para, eu não digo financiar, mas ajudar na implantação dos sistemas fotovoltaicos, até porque, a gente não sabe onde vai parar a tarifa, né? Então, é um jeito até do cara sobreviver na atividade. Mas eu tenho visto um movimento do pessoal muito mais interessado, né? Do pessoal querer saber, né, o que dá para fazer. Assim, eu não tenho dinheiro, mas tenho vontade. O que dá para fazer, sabe? Mas o grande gargalo ainda, Raquel, é a questão custo, né? Sim. Quando a gente olha, por exemplo, uma máquina dessa, né, do biocompostador, nossa, super bacana, super. Mas isso daí hoje deve ser o quê? 400, 500 mil reais? Putz, é caro. E assim, quem paga a conta, né? Ainda é o produtor. Compreendo. A próxima pergunta é da Ivana Maia. Ela pergunta se vocês participam de alguma cooperativa, né? Você já abordou parte disso. Muito boa pergunta. As grandes produtoras de frango no Brasil é BRF, né? Sadia Perdigão, a Fusão. Depois a Seara, que é a empresa que eu sou integrada. E depois as cooperativas, as grandes cooperativas aí perto de você, Raquel, as grandes cooperativas do Sul. A gente não faz parte de cooperativa de frango, porque aqui na nossa região não tem. Mas nós somos cooperados de cooperativa de grãos, e eu, pessoalmente, sou delegada do Banco Sicoob, Credit Citrus. Eu dedico parte do meu tempo para ajudar nos projetos dentro da cooperativa, porque eu acredito muito que o caminho, gente, vai ser ajudar o produtor com financiamento, linhas de crédito. Por exemplo, Raquel, uma ideia, né? O cara que faz isso, né? Que ele quer fazer, ou que ele já faz alguma coisa de sustentabilidade, ele podia ter uma taxa de juros melhorzinha, né? Sim. Então, são poderia projetos. Ser um importante diferencial do mercado, né? Sim. A próxima pergunta é da Natália Ramos. Ela pergunta: quais são os maiores desafios para desenvolver negócios sustentáveis? Eu acho que o custo é um custo importante, né?
Claro que isso retorna, eu mostrei para vocês que a grande maioria retorna, mas o custo, sim, né, implantação ali, desembolsar, colocar isso no fluxo de caixa é algo difícil. E a própria questão do mindset do produtor, né, ele não está ainda muito preparado para ter esse tipo de conversa sobre sustentabilidade. Quando a gente começa, os caras falam, nossa, é comunista, sabe, conversa, falam, né, é bicho grilo, sim. Então a gente vai com muita calma nessa hora, aos pouquinhos. E com relação a essa visão, né, da sustentabilidade só como algo como visando o meio ambiente, né? Do ponto de vista de implantação na propriedade, como uma questão de negócio mesmo. Para vocês, a questão da energia elétrica você já abordou, né? Que o custo compensa provavelmente por conta do aumento futuro da tarifa. Mas das outras tecnologias, da captação de água, né, do biodigestor, você acha que essas elas se pagam dentro do mercado ao longo de anos ou não? Ou isso é um custo que tem que ser incrementado no produto ou ser assumido pela cadeia produtiva? É uma pergunta difícil de te responder, porque a água, por exemplo, na maioria dos estados do Brasil, ainda não é cobrada. Né? Alguns lugares já está cobrando, mas na grande maioria ainda não é cobrada. Então, quando a gente fala de um recurso para armazenar água da chuva e reutilizar, o produtor já torce um pouco o nariz, porque é como se não retornasse, né? Só que aí, Raquel, acontece uma coisa que é a estiagem. A gente está numa região que a estiagem é super longa. E aí, com toda essa alteração climática, a estiagem está mais longa ainda. Aí começa a diminuir a vazão de poço, o cara começa a ficar sem água, aí já vira uma questão nem de viabilidade econômica, vira uma questão de sobrevivência, porque começa a não ter água, entende? Sim. Então o papo começa a mudar, né? Agora, biocompostador, resíduo, gente, isso daí é assim, para mim é um dos principais gargalos, tá? Eu não sei se vocês já viram, já frequentaram composteira, que você vai colocando animal morto, camada de serragem, animal morto, camada de serragem. Gente, o que você faz com aquilo depois? Você desova onde aquilo? Aquilo não composta nada, aquilo mumifica animal. Qualquer animal, ele perde líquido. Aquilo não serve para nada depois, é um passivo ambiental tremendo. Só que isso, quem tá falando é a Luciana, não tem nenhuma diretriz, nenhuma política pública. Então o cara vai falar, euzinho, vou construir um galpão, vou comprar mais uma máquina dessa para fazer bonito, você tá doida? Vou colocar meus frangos para lá, entendeu? Então são temas muito difíceis e sensíveis. Entendo. A próxima pergunta da Miriam Braz é: você sentiu que ser mulher no agro foi um dos maiores desafios inserindo nesse meio? Ah, sem dúvida, Miriam, sem dúvida, né? A gente... Eu vou trazer exemplo de novo. Quando os projetos na Fazenda começaram a dar certo, a gente teve uma exposição grande em mídia. E aí uma revista importante de economia chamou a gente para ser capa da revista. Chamava o Super Agro. E aí chamou 3 produtores para fazer essa reportagem de capa. Era frango, café e grãos. E aí de frango fui eu que falei, porque eu lidero essa área na Fazenda. Se fosse para falar da pecuária, seria meu pai, né? Então não é que eles foram atrás de uma mulher, eles foram atrás do líder daqueles projetos. E aí quando o negócio viralizou, porque hoje o negócio viraliza na internet, né? Eles fazem tipo uma chamadinha de disparar em WhatsApp, Facebook e tal. Gente, minha vida virou um inferno. Vocês não fazem ideia. O pessoal teve a capacidade de procurar o currículo do meu marido na internet, que é da área, é líder também dentro de uma empresa, trabalha com frango. Os caras começaram a falar, claro que o projeto não é dela, é dele. Você acha que é ela, uma mulher jovem, tá fazendo isso? E outra, Deus, que absurdo. Mulher tem que estar na capa da Playboy, não tem que estar na capa da Exame. Assim, gente, eu não estava preparada para aquilo. Vou falar para vocês que foi muito difícil. Não vou falar que foi fácil, porque não foi. A minha sorte foi que eu fui rápida. Eu acho que a gente, mulher, também, a gente não sofre muito sozinha, né? A gente dá os pulos e aí pedir ajuda para outras pessoas mais experientes, que tinham passado por exposição.
E aí fui me blindando, fui me firmando, a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Só que, Miriam, a gente tem que estar preparada, tá? Porque vão pôr a gente na parede toda hora. E aí a gente tem que estar preparada. Com toda certeza, existe sempre um questionamento da competência, né? Sim. A gente precisa sempre comprovar essa competência no mercado. A próxima é uma pergunta e um comentário, é da Ana Paula. Ela fala que maravilhosa palestra. Só por questão de curiosidade, passou uma reportagem da sua história no agronegócio do Globo Rural recentemente, né? Ela lembrou pelos galpões e as flores comestíveis. Isso aí, Ana Paula. Passou. Eles ficaram com a gente aqui uma semana, vivendo os processos conosco, e foi uma experiência muito legal, assim, porque o Globo Rural, ele não passa o que a gente conta, ele passa o que ele vê, né? Então, eu acho que traz muita credibilidade para o programa. Bacana. A próxima pergunta é da Maria Clara. Ela pergunta: quando você decidiu assumir os negócios da família, qual foi o maior desafio e dificuldade? Gente, eu era fazendeira de final de semana, né? Eu, assim, não sabia nada, não sabia que frango ciscava. Então, a dificuldade é técnica mesmo, né? É falar, gente, tá, para liderar a gente tem que saber, né? Para ser sucessora a gente tem que saber. Então, foi um caminho, né? Eu acho que o desafio ele se tornou oportunidade quando eu entrei para aprender. E aí eu fui estagiária de todo mundo, muitos e muitos anos. E aí, um belo dia, eu percebi, gente, eu nunca vou ser boa igual eles no que eles fazem, nunca. Os caras têm 30 anos de experiência. Só de bater o olho no frango, os caras já sabem o que tá rolando. O que eu posso fazer? E aí, eu acho que isso é a questão, é entender o nosso papel dentro do negócio. Meu papel não é ir olhar manejo, ambiência, programação de controlador. Meu papel lá é olhar isso, né? Sustentabilidade, o que a gente pode fazer? Como eu vou preparar esse lugar para o meu filho e para os filhos dos funcionários, né? Eu acho que está aí. Bacana. Muito obrigada, Luciana. Eu acho que a gente não tem mais questões. Gente, se eu deixei para trás a pergunta de alguém, quiserem reenviar, por favor, mas acho que a gente abordou todas as questões. Eu agradeço muito às pessoas que assistiram e se engajaram perguntando ativamente, né? Você deixou uma pergunta para eles, se a sustentabilidade ela só é para os grandes negócios, né? Então, a gente tem algumas respostas do pessoal aqui. Então, a Miriam Brás, por exemplo, ela diz, não, a sustentabilidade tem que ser um tópico indispensável em qualquer cultura, independente do tamanho do negócio. Eu concordo com a Miriam. Eu também. A Letícia Vilela diz, eu vejo que os órgãos de extensão rural, mais voltados para os produtores pequenos, os produtores familiares, são muito focados em disseminar e aplicar a sustentabilidade nas propriedades. Acho que isso tem a ver também, Letícia, com aquilo que a Luciana comentou, sobre algumas vezes a sustentabilidade ser uma questão de sobrevivência, né? Então, para o pequeno produtor, a conta chega mais rápido, né? Porque ele não tem tanto lastro, talvez como um grande produtor tenha. Então, a sustentabilidade, as medidas sustentáveis talvez cheguem com mais necessidade na porta dos pequenos, né? E aí... É interessante isso, né, Raquel? A questão que a Letícia traz, né, do impacto da extensão rural. A gente pensa que o extensionista é, muitas vezes, a única figura técnica que o produtor vai ter contato na vida. Sim. Olha o papel que esse profissional tem. E em partes, é uma vocação pedagógica mesmo, né? Tem que atuar como um profissional de educação muito forte. Eu estou começando a me envolver aqui na região com alguns programas de extensão, e eu vejo o quanto é necessário você entender de extensão. Não interessa toda a minha bagagem como pesquisadora, isso não importa. Eu não vou replicar aquilo né, dentro de um laboratório ou para gerar um resultado. A questão humana, ela não pode ser deixada de lado, né? E aí essa experiência, a gente acaba, por vezes, eu, por exemplo, que vim de uma formação mais antiga, em que a extensão não estava tão incluída dentro da universidade quanto agora, né? Eu não tenho uma experiência nisso. A gente que acaba tendo que correr atrás de buscar
essa formação e capacitação, né? Sim. A Letícia Vilela ela comenta no chat ali que falta políticas, como você comentou, né? Políticas de incentivo a essa sustentabilidade no agronegócio. A gente vê o inverso, né, Letícia? Infelizmente, né? A gente vê uma política olhando como produzir mais, em mais área, e um produtor, muitas vezes, que ele olha isso também como oportunidade, né, de ter mais área, e aí a gente vê muita gente fazendo feiura de pregar para convertido, de dizer somos perfeitos, o que nós fazemos está ótimo, nós alimentamos o mundo, e não é isso, né, gente? A gente sabe que não é isso. A gente aqui está num fórum científico, um fórum de educação, a nossa pauta, ela tem que ser... A gente sabe que não está legal, né? A gente sabe que a gente pode fazer melhor. Eu também, nossa, muito graças a Deus. Sim, todos nós. Todos nós, sabe? Todos nós. Eu lembro, Raquel, que quando a Bayer me chamou para ser embaixadora do Prêmio das Mulheres do Agro, nesse ano, a gente teve a oportunidade de ter uma aula com o Eduardo Bastos, que é o diretor de sustentabilidade corporativa da Bayer. E ele um dia falou, vocês, mulheres do agro, né? Que é um evento de mulher, né? As embaixadoras somos todas mulheres. Gente, por favor, não vamos ficar tirando foto, né? Fazendo filme em cima daquelas grandes colhedeiras, plantadeiras, naqueles terrenos inteiros abertos. Não é essa mensagem que o mundo quer ver mais, né? Sabe? Resumindo, não vou usar palavras do Eduardo, vou usar palavras minhas. Gente, é cafona, né? Gostei. Não vamos passar vergonha, sabe? Vamos pensar diferente, né? Vamos começar a plantar árvore, pelo amor de Deus, senão não vai chover, né? Encarar de frente isso. Muito bem. A resposta da Miriam para a sua pergunta, né, ela colocou que sustentabilidade é economia de recursos naturais e também de recursos financeiros, mesmo que a parte financeira, né, demore um pouco para acontecer. Uhum. Isso mesmo. Eu acho muito interessante isso, né? Eu assisti algumas palestras do agro referente à integração lavoura-pecuária e com a questão de, não vou lembrar o termo exato agora, mas é com o plantio de árvores, né, para produção de madeira junto com a pecuária de corte, né? E a palestra foi toda voltada para mostrar o quanto a longo prazo isso se paga, né? Mas eu lembro para mim que o que mais me impactou, eu sou daqui do sul, mas a minha família é do centro-oeste, a minha família materna é da região de Cuiabá, né? Então, a minha infância inteira nós viajamos para o Mato Grosso de carro ou de ônibus. Na época, avião era assim, não era viável, né? E não para ir a família inteira, era para deslocamentos de emergência, né? Mas para planejar férias, não dava. E eu me lembro que sempre foi assim, pelo menos assim, há 20 anos, 30 anos atrás, era assim, você passa quilômetros e quilômetros e quilômetros e você não vê uma árvore. E quando você vê uma árvore, todas as vacas estão debaixo dela, assim, é uma coisa assustadora, né? Aquela era uma imagem que eu tinha da infância. E quando eu vi a palestra dela, o que mais me mexeu foi ver todas as vacas pastando felizes no meio daquele monte de árvore. Eu falei, gente, olha um modelo que não existia na minha imaginação, que não era uma realidade possível, porque não fazia parte da minha educação, da minha criação, e nem na faculdade eu não vi isso. Sim, né? Eu estava acostumada com outro modelo de produção. Então, acho que a gente tem que mostrar para o produtor as duas questões, né? A questão do quanto é rentável financeiramente, ou o quanto impacta pouco, se não for rentável, né? Mas também quebrar o paradigma, mostrar que pode ser feito de um jeito diferente, né? Exatamente. Porque às vezes a gente não pensa, não cabe dentro da cabeça da gente que exista um outro perfil, que exista uma outra forma, né, de ser aplicado. Nós temos mais respostas? Esse modelo que se traz da integração lavoura, pecuária, floresta, é a base do carbono neutro, do bife carbono neutro da Embrapa. Sim.
Não, e é lindo de ver. É um modelo, assim... eu acho que, na minha opinião, é o oposto do cafona, neste caso. Nossa, total. Quando eu vejo aquelas fotos, eu fico, assim, impressionada de ver nessas quebras de paradigma mesmo. Vários elogios para vocês nos comentários. Obrigada. Foi excelente a palestra. Eu acho que não surgiram mais perguntas, então acho que eu consegui fazer todas as colocações que eles pediram. E a Letícia comenta aqui, né, que ela se sente confortável em saber que existem essas propriedades com foco de produção baseada na sustentabilidade. Sim, é importantíssimo para a gente, né? A gente vê, já dentro da faculdade, já ter essa visão diferenciada para a questão da sustentabilidade. Porque aí fica mais fácil de futuramente quebrar esses paradigmas, né? A gente já vai preparando os futuros educadores dos produtores rurais para já chegar com essa visão de sustentabilidade lá. Muito obrigada, Luciana. Foi um prazer enorme estar com você aqui nessa manhã, muito esclarecedora e com muitas informações importantíssimas, uma visão muito importante do agronegócio. Adorei, tenho certeza que todo mundo que esteve aqui conosco hoje aproveitou muito a sua palestra. Ai, obrigada, gente, adorei. Obrigada por tudo, viu? Obrigada. Nós que agradecemos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Luciana Almagro e a professora Raquel pela disponibilidade de participar do nosso evento. Foi incrível, enriquecedor, acho que todo mundo aproveitou bastante. E foi inspirador, principalmente, né, escutar sua experiência de vida, sua história. E gostaria de lembrar também para os participantes que o formulário de presença ainda está disponível e vai ficar disponível até 10 minutos após o término da palestra. Obrigada a todos os ouvintes. Agradeço muito a participação e até mais. Lembrando que temos a palestra sexta-feira agora, do tema Epidemiologista, Mulher Brasileira, Carreira e Identificação de uma Jornada em Saúde Animal em 4 países, com a Fernanda Dória. Então, sexta-feira, 10 horas, no mesmo horário, vamos ter mais uma palestra. Muito obrigada por participar. Até mais. Nos sigam nas redes sociais também. Tchau, tchau.